Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, tem um protestante, que está perdendo o sono por causa do Frei Gilson e também disse que está perdendo o resto do cabelo por causa do Frei Gilson. E ele diz que vai revelar toda a verdade sobre o Frei Gilson. E nesse vídeo aqui, desse irmão protestante, ele fala algumas coisas sobre o Frei Gilson que realmente é de se estranhar o porquê dessas palavras, mas nós sabemos, nós católicos sabemos o porquê Frei Gilson tem incomodado tanta gente, inclusive os protestantes. Mas vamos deixar esse irmão aí falar, vamos deixar ele colocar suas próprias palavras e, se for necessário, eu faço alguma correção em algumas coisas que ele diz. Se não, deixa ele falar e você vai ver, tirar suas próprias conclusões. Vamos lá. Meus irmãos, eu sou protestante, sou evangélico, sirvo a Deus na Assembleia de Deus e sou pentecostal e amo a palavra de Deus. Mas aqui eu vou falar sobre um frei muito conhecido nas redes sociais. Esse frei tem milhões de seguidores nas redes sociais. Talvez vocês evangélicos conheçam ele. Mas se não conhece, você vai passar a conhecer agora. Você ouviu falar do Frei Gilson? Esse senhor que aparece aqui, você já ouviu falar desse homem? Eu tô falando que, na verdade, esse homem tá me tirando do sono. Olha, eu tô perdendo o resto do cabelo que tem na minha cabeça, porca. Veja, ele está dizendo que o Frei Gilson está tirando o sono dele e ele está perdendo o resto dos cabelos. Por quê? Por que será? Vamos lá, vamos deixar ele falar. Por causa do Frei Gilson. Vou falar toda a verdade que eu sei sobre esse frei aqui. Você que é católico, me desculpa, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que hablar tudo que eu tenho de hablar aqui nesse vídeo. Você que é evangélico, espere, porque o que eu vou te mostrar aqui vai te revirar a sua cabeça. Tá bom? Então seja bem-vindo, a sua presença é um prazer enorme para mim. Lembra você, entre tantos católicos que eu vejo passar na For You do meu Insta, o Frei Gilson tem me chamado mais atenção do que qualquer outros deles. Engraçado é que na minha For You passa mais coisas sobre católicos do que de protestante. Mas o Frei Gilson... Eu espero em Deus, que um dia ele se converta, que ele compreenda aí a verdade, perceba que a única igreja de Cristo é a igreja una, santa, católica e apostólica, e que ele se converta, que ele escute a voz de Jesus que disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ide anunciar o evangelho, porque eu tenho muitas ovelhas espalhadas em vários apriscos, e elas precisam ouvir a minha voz para que haja um só rebanho e um só pastor. Então, que esse homem acabe, já que ele começou a ouvir Frei Gilson, que ele acabe despertando para essa verdade absoluta de que Cristo só tem uma única esposa. Cristo só tem uma única esposa, uma única igreja. Um marido, uma só esposa. Me chama mais atenção do que qualquer outro desse. Vendo a For You, que passa esses católicos, amigos católicos, irmãos católicos, eu vejo muito católico herege. É impressionante que eles agora estão começando a chamar os católicos de irmãos, Antigamente era todo mundo herege, Sem ter ortodoxia, sem ter autoridade, mas mesmo assim eles diziam que todos os católicos eram hereges. Então ele agora está dizendo, meus amigos católicos, irmãos católicos, mas também vê que tem muitos hereges. Agora, baseado em que ele diz que os católicos são hereges? Porque para você dizer que alguém é herege, tem que existir uma ortodoxia, ou seja, uma verdade doutrinal que existiu durante toda a cristandade. E que toda a cristandade, toda a igreja, ao longo da história, ao longo dos séculos, acreditou. Se você não tem essa verdade, se você não tem essa tradição, você não tem como dizer que o outro é herege. A não ser no Sola Escritura, e nesse Sola Escritura, cada um no seu livre exame, como Lutero ensinou, começa a interpretar segundo a sua cabeça a Bíblia, e se o outro interpreta diferente de você, o outro é herege. Tanto é que os protestantes vão dizer que tem muitos hereges no meio protestante. Por quê? Porque ensinam alguma coisa diferente do que eles ensinam. Quando, na verdade, não tem como ensinar algo em comum ou algo ortodoxo, que todos creiam da mesma maneira, porque o livre exame
é exatamente a chave, a porta aberta que o próprio diabo influenciou Lutero para que todos, absolutamente todos, que peguem a Bíblia, leia, interprete segundo o seu pensamento e, segundo o seu pensamento, crie doutrinas novas, que Paulo vai chamar, dizendo a Timóteo, de doutrinas de espíritos diabólicos. E aí surge igreja para todo gosto, né? Então ele vai dizer que existe católicos hereges, mas com que autoridade se pode dizer isso? E também ele vai dizer que existe protestante. Herege, que não tem vida com Deus. Assim como existem muitos pastores protestantes que não têm vida com Deus e é herege. Da mesma forma que tem pastores hereges, existem católicos hereges. Porém, entretanto e todavia, o pastor, o Frei Gilson, ele é diferenciado. Peraí, o Frei Gilson, ele é diferenciado. Eu estava vendo aqui, Inteligência Limitada, podcast do Vilela, e um podcast com o Frei Gilson. Eu vou colocar aqui partes desse podcast. Eu queria que você que está me ouvindo agora, que é protestante, assistisse coloca lá Frei Gilson, em podcast, Inteligência Limitada, Frei Gilson completo. E você vai assistir esse podcast, você vai ver que aula, né? Que aula de catolicismo o Frei Gilson dá. Ali, de fato, o Frei Gilson mostra o que é ser católico de verdade e como viver segundo aquilo que a igreja ensina, baseado não em filosofias, principalmente filosofias pagãs, nem ideologias, mas sim baseado na escritura e na tradição apostólica que está ali no catecismo da Igreja Católica e é ensinada pelo autêntico magistério da igreja de sempre. Para você que ainda não assistiu, você verá que o Frei Gilson é verdadeiramente um homem de Deus. Você, o Hércules, assembleano, pentecostal, protestante, dizer isso. Gente, eu sei reconhecer quando uma pessoa é de Deus e quando a pessoa não é de Deus. E o Frei Gilson é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu vou te mostrar aqui é tão lindo que você vai ficar impactado. Você vai assistir praticamente 30 minutos do Frei Gilson falando. E sabe o que é mais lindo? O Frei Gilson usa a Bíblia para falar. Ele não abre a boca falando qualquer coisa. Tudo que ele fala é pautado e baseado na Bíblia. É um estudo maravilhoso. Isso aí que ele está dizendo, meus irmãos, que o Frei Gilson fala pautado na Bíblia, tudo que o Frei Gilson fala é pautado na Bíblia, isso aí é a doutrina católica. A doutrina católica é baseada nas escrituras, como a fonte primária, as escrituras, e depois a tradição apostólica que confirma as escrituras. Então, o que Frei Gilson faz é mostrar de fato o que é a posição católica doutrinária. Só que, infelizmente, quem não conhece a doutrina católica, quem não conhece as escrituras, às vezes faz o que de fato esse irmão falou aí. Sai falando qualquer coisa que vem na garganta. Mas o que Frei Gilson faz é o que é a Igreja Católica e que todo católico deveria saber. Falar usando as escrituras e o magistério, ou melhor, e a tradição apostólica da Igreja. Simples assim. Esse podcast. Eu não assisti um podcast inteiro porque tem 3 horas. Deixa eu dar algumas ressalvas aqui. Como eu não assisti o podcast inteiro, não posso dizer que eu concordo em tudo com o que ele falou no podcast, porque eu não assisti o podcast todo. Mas até onde eu assisti, parabéns. É Bíblia, é santidade. Bíblia. Eu vou ser massacrado pelos meus irmãos protestantes aqui por causa disso. Mas o homem tem Bíblia demais. Eu até hoje não vi pastores indo no podcast, indo nesses lugares usar a Bíblia, igual Frei Gilson sou. Frei, a sua vida vai ser responsável por levar milhões de pessoas para o céu. Então veja o que ele está dizendo, né? A sua vida é responsável para levar milhões de pessoas para o céu. Né? Como a gente consegue tirar uma expressão como essa da boca de um protestante se referindo a um católico? Somente vivendo a fé católica baseada nas escrituras, na sagrada tradição, no magistério da igreja, uma vida autêntica, uma vida de quem ama Jesus de verdade, uma vida de quem luta por amor a Cristo e por amor às almas que têm se perdido e que a gente quer levar para o céu. Então, somente assim é possível mostrar de fato
quem é a Igreja de Cristo, e não um espantalho que foi criado e que a maioria dos protestantes entende e pensa da igreja, né, como sendo a prostituta do Apocalipse, a meretriz do Apocalipse, como sendo o Papa, o Anticristo, ou a besta que revelará o Anticristo, e assim sucessivamente, né? A igreja idólatra, a igreja que adora Maria, a igreja que adora os santos, a igreja que invoca mortos. Ou seja, tudo isso só pode ser desconstruído da mente protestante, da cabeça protestante, quando a gente fizer o que Frei Gilson faz, dar testemunho do que é ser de fato católico e dar testemunho do que é ser alguém que ama de fato a Cristo Jesus e que busca viver com todas as forças o que Cristo ensinou e o amor a Ele. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por você ter assistido até o final e gostaria de pedir que compartilhe esse vídeo, dá um like, comenta aí o que é que você achou da posição desse irmão aí protestante. O nome dele é o Éricles, se eu não estou enganado, o nome desse protestante. O Éricles Soares. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.